Boa tarde, graça e paz. Ontem, o meu neto estava me ajudando e vendo as pessoas que têm mandado uma mensagem e falou: Vó, Iracema Guerra. A senhora conhece? Ela disse que é prima da senhora. E eu fiquei muito feliz. Iracema foi casada com um primo meu, é viúva, e há muitos anos que eu não sabia dela. E ela está em Macapá. Eu pensei que esses dias eles passaram muita tristeza naquele lugar, na escuridão. Mas ela está firme com Jesus. E eu pensei da gente estar orando pelo nosso Brasil. Pessoas que estão passando por tanta necessidade, por tanta tribulação, mas se estiverem firmes em Jesus, passarão e vencerão. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós sabemos que nós falamos, o Senhor ouve, o Senhor vê a nossa aflição, o Senhor vê também a nossa gratidão, e o Senhor pode fazer coisas que venham nos socorrer. Nos lembramos de uma maneira muito especial pelo nosso Brasil, Pai. Um Brasil tão sofrido, tanta gente sofrida, tanta tribulação, tanta violência, e nós pedimos em nome de Jesus, visita este país, Pai. Abençoa este país. E abençoa especialmente nós que amamos a Tua palavra e queremos agora ser ensinados pelo Teu Espírito Santo. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos caminhando. O povo de Israel está meio parado hoje, que nós vamos ver. Mas nós estamos caminhando, estamos lembrando. E quem está começando a ver agora as nossas séries, é bom que vá lá no número 1, desde o começo. A gente vai caminhando nos livros, lá naquela nossa escada. Estamos ainda no livro da lei, os 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vimos Gênesis, a criação, os patriarcas, José no Egito. E vimos Êxodo, a saída de lá. E nós estamos agora da saída até onde nós estamos, no Monte Sinai, foram 3 meses. E eles estão parados ali no Monte Sinai. Deus levou este povo naquele caminho para ele dar para esse povo uma instrução. Eles passaram 400 anos sob a influência do Egito. A cultura, a idolatria, o modo de viver. E Deus agora está tirando esse povo. E ali no Monte Sinai, Deus dá uma mensagem: eu sou santo e quero que vocês sejam santos também. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Está no capítulo 20, versículo 26. Ali no Monte Sinai, nós já vimos, Deus deu a lei, deu as primeiras tábuas, Moisés quebrou, Deus havia escrito com o dedo dele. Depois Deus fala para ele lavrar outras 2 tábuas. E pela segunda vez ele sobe ao Monte Sinai e lá ele recebe as segundas tábuas. E as instruções. A Bíblia diz: Deus escreveu na tábua de pedra e Moisés escreveu em livros. Tudo o que aconteceu, tudo que Deus estava orientando o povo. Deus está cuidando desse povo. E nós vimos também quando Deus ficou irado lá no episódio do bezerro de ouro. Deus queria destruir o povo e Moisés intercedeu. E Deus falou: não vou com vocês, esse povo tem cabeça muito dura. E Moisés disse para ele: se o Senhor não for, nós também não iremos. Como que nós vamos falar que nós somos o teu povo se o Senhor não estiver conosco? E Deus ali então resolveu caminhar com o povo. E para isso, ele ordenou a construção do tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era uma igreja móvel. O Monte Sinai ia ficar ali. Então, e Deus queria ir com eles agora, mas teria um lugar, Deus habitando no meio do povo dele. Olha que dádiva, que maravilha para aquele povo. E para cuidar do tabernáculo, Deus chama Arão, que é o irmão de Moisés. Os 2 são filhos de Levi, que era filho de Jacó. E
Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. O sacerdote fazia o papel de mediador entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Ele trazia a vontade do Deus para o povo e trazia também as causas do povo para Deus. É o mediador. Então, foi escolhido primeiro aí Arão e os filhos dele, da tribo de Levi. Então, nós temos que lembrar, a Bíblia é um encadeamento. Levi, lembram-se de Levi e Simeão, os filhos de Jacó. Rúben, Levi, Simeão e Judá, os 4 filhos de Jacó e Lia. E o que aconteceu quando eles voltaram, quando Jacó voltou para a terra prometida? Ali com os siquemitas. Levi e Simeão mataram todos os homens da vila dos siquemitas e tiveram que fugir. Quando chega em Gênesis, capítulo 49, Jacó chama os filhos, os 12, e ele faz uma profecia com bênção. Então ele recorda o que cada filho fez e qual será o futuro deles, a profecia que ele tem. E em relação a Levi e Simeão, que ele havia ficado muito bravo quando eles fizeram aquela arte, ele diz para eles assim: dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Então, eram 2 tribos que iam ser dispersas. Mas Deus é um Deus de perdão, um Deus caridoso e um Deus que quer restauração. Então, o que aconteceu? Lá no episódio do bezerro de ouro, lembram? Eu coloquei bem lá, Levi. Quando Moisés desce do Monte Sinai e vê o povo naquela orgia, naquela farra, ele quebra as tábuas. E ele quer que os idólatras, que não eram muitos, não, os idólatras fossem mortos. E quem vai ajudar o Moisés? Quem fica ao lado de Moisés são os filhos de Levi. Então, o reverendo Shedd diz assim, que Deus, então, levou em conta. E Deus apagou aquilo que estava profetizado para o Levi, porque agora ele estava ao lado de Moisés, para que a lei de Deus, para que a vontade de Deus prevalecesse no meio do povo. Então, a tribo de Levi ficou sendo a tribo que vai cuidar do tabernáculo. Agora, da tribo de Levi tem uma família especial, que é a família de Arão. Então, os descendentes de Arão, da tribo de Levi, serão sacerdotes. Os outros levitas cuidarão do tabernáculo. Do quê? Montar o tabernáculo, desmontar, manter, cuidar da liturgia, dos cânticos, da portaria, dos porteiros. Então, toda a parte em relação ao tabernáculo ficou para a tribo de Levi. A família de Arão, sacerdotes, e os outros levitas, o cuidado com o tabernáculo, que era a igreja móvel, a igreja que ia andar com o povo. Muito bem. Aí, no início do livro, o primeiro versículo diz que Deus, de dentro do tabernáculo, ele não está agora mais lá no Monte Sinai, de dentro do tabernáculo, ele chama Moisés. Enquanto Moisés é vivo, ele é o grande sacerdote, ele é o grande mediador, o grande intercessor. É aquele que Deus fala face a face, Deus ordena, Deus ouve a oração dele, ele é um grande intercessor, Moisés. Então, Deus chama o Moisés, Deus está no tabernáculo e dá instruções ao Moisés. Instruções sobre ofertas e sacrifícios. Ofertas e sacrifícios. É bom te lembrar, eles já ofertavam, eles faziam sacrifícios. Aí fui lembrar lá de Abel. Abel dedicou um sacrifício a Deus. E Noé, quando saiu da arca também, ele fez um culto, porque Levítico vai falar sobre o culto, sobre a adoração, a relação de Deus com os homens, de os homens com Deus, e como consequência dos homens com os homens. Então,
Ali no tabernáculo, cada ato do culto é realizado para o Senhor. São os 4 primeiros mandamentos, né? O Senhor acima de tudo. Amar o Senhor acima de tudo. Dedicar ao Senhor. Então, Moisés recebe a instrução sobre ofertas e sacrifícios. O que era isso? Toda vez que eles vinham ao tabernáculo, que eles se reuniam, eles tinham que trazer oferta. Era a oferta de animais domésticos. Selvagem não podia. Animais domésticos selecionados. Oferta de cereais, de azeite e de vinho. Havia ofertas que eram totalmente queimadas. Às vezes o animal era totalmente queimado. Tudo o que acontece no tabernáculo é uma figura de Cristo. Esse animal, a pessoa tinha uma culpa, um pecado, então trazia o animal, era dedicado. O sacerdote pegava o animal na porta e ele oferecia este animal. Então havia essa oferta chamada holocausto, e quando ele oferecia esse animal, ele colocava a mão bem firme na cabeça do animal, como se dissesse: você me representa e você vai morrer em meu lugar. E pela sua morte eu estou perdoado. Tinha também oferta de manjares, que era com os cereais. Tinha que ter sal, porque o sal fazia parte da aliança. Tinha parte da oferta que era queimada. Era o punhado, jogava e era queimada. Então, era proibido o fermento e o mel, porque eles fermentavam. E tudo vai ter significado para apontar na vida de Cristo. Jesus é a grande figura de toda a Bíblia. Tudo está sendo feito e preparado para um dia o Messias chegar. Havia também as ofertas e sacrifícios pela culpa do pecado. A pessoa tinha consciência que tinha pecado, porque já conhecia a lei, já sabia o que Deus requeria dela. Então, havia os pecados ocultos, pecados por ignorância, pecados voluntários, pecado de pecado de sacerdote, pecado da congregação. Então, tudo era motivo para eles irem ao tabernáculo e levar uma oferta. Toda vez que eles fossem, eles deviam levar uma oferta. E essa oferta, o inocente paga pelo culpado, como aconteceu lá no Éden. E sempre vai ser a figura de Jesus. Agora, o animal tinha que ser sem defeito. Se fosse de gado, touro ou um novilho, ou o gado miúdo, carneiro, cabrito ou ave, conforme a posse financeira do ofertante. Todos tinham que fazer isso, cultuar a Deus, adorar a Deus com seu culto. Punha a mão sobre a vítima, que eu já falei, uma compressão, passando ao animal a sua culpa. Toda oferta era entregue ao sacerdote. Ele era o mediador. Ele oferecia a Deus. O sacerdote tinha muitas coisas que ele precisava fazer. Toda manhã ele tinha que pôr lenha no altar. O altar teria que ter fogo ardendo sempre. Arderá sempre sobre o altar a lenha. O sacerdote, ele é sustentado pela porções das ofertas e também pelos dízimos. Ele representava o povo, pleiteava sua causa. Ele se lavava na bacia, entrava no lugar santo, passava pelo candelabro, pela mesa dos pães de proposição, chegava ao altar do incenso e orava, e oferecia aquele sacrifício em nome do ofertante. Se nós pensarmos no povo de Israel, antes estava no Egito, agora vai para Canaã, que é a terra prometida. Esses povos do Egito e de Canaã tinham os padrões de pureza na vida familiar, padrões corrompidos. Por isso, Israel precisava de um padrão divinamente inspirado para ser um povo santo, um povo de um Deus santo. A pureza sexual para a saúde do corpo e a alma, leis cerimoniais e éticas. Poucos exemplos vou dar, porque falta-nos tempo,
Mas se pegar lá, no livro de Levítico, tem leis e ordens em relação aos todos os mandamentos. Eu coloquei só 3 aqui. Pesos e medidas justos. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo tereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Outro versículo é quando ele diz assim: a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Era a justiça trabalhista. O jornaleiro, o diarista trabalhou, ele deve receber. E, pensando em não adulterarás, não te deitarás com a mulher do teu próximo. Então, nós vemos sempre esse cuidado. O homem, em relação a Deus, Deus em primeiro lugar, Deus para ser adorado, para ser obedecido, e Deus para ser ensinado aos outros povos. Essa era também uma função desse povo, ensinar aos outros povos a existência desse Deus Jeová. E o relacionamento entre eles, homem com homem, o ser humano, relacionamento familiar, trabalhista, na igreja. Então, tudo isso está detalhado. São leis cerimoniais também, que hoje não constam mais, mas as leis morais são para continuar a ser seguidas. E lá aparece uma expressão assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante porque a gente acha que a Bíblia, lá no Novo Testamento, são ideias que aparecem no Novo Testamento. Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E está aqui no livro de Levítico essa expressão: amarás o próximo como a ti mesmo. Viu? Uhum. Pode encerrar. Então, nós vamos... vou só lembrar uma coisa do sacerdote, que eu amo essa expressão e esse conhecimento. O sacerdote tinha roupas especiais. E nessa roupa tinha um peitoral, eu falo que é um babadouro, com 12 pedras. Cada pedra tinha o nome de uma tribo. Então, se fazia parte do sumo sacerdote, que entrava lá no Santo dos Santos, que nós vamos ver depois, uma vez por ano. E também 2 ombreiras. Cada ombreira, uma ombreira tinha 6 nomes de tribos, e a outra ombreira 6 nomes de tribos. Então, o sacerdote, ele levava, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele levava o peso do pecado do povo, mas ele levava o povo no coração também. O amor pelo povo. Ele era o grande intercessor, que nós vamos ver que Jesus é o sumo sacerdote por excelência. Que Deus nos abençoe.